O que a gente tratou até aqui nessa série das bem-aventuranças? Nós tratamos as bem-aventuranças mais focadas em como nós vemos a nós mesmos. As primeiras 4 bem-aventuranças que a gente tratou até aqui, elas tratam de coisas que têm a ver com como nós nos enxergamos. Como se a Bíblia fosse o nosso espelho espiritual e a gente olhasse para a Bíblia e nos entendêssemos. Então, quem olha para a Bíblia e vê o que Deus fala a nosso respeito, entende que nós somos pobres de espírito, miseráveis de espírito. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Os que mendigam. Essa é que nós tratamos. Então, a primeira coisa é, nos vemos pobres. Depois, choramos pelo nosso pecado. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Depois nós vimos que bem-aventurados são aqueles que são humildes ou mansos, que tem a ver com reconhecer a sua pequenez. Reconhecer que você não é superior aos outros. Já que você viu a sua miséria diante de Deus e chorou pelo seu pecado, em comparação com os outros, você não é melhor. E por último, buscar a justiça. Desejo de ser uma pessoa que luta por justiça, tanto no seu interior como no seu redor. Agora atenção, as primeiras 4 têm mais a ver com eu e Deus. As próximas 4 têm a ver com eu e o próximo. Muito a ver com eu e o próximo, tá? As últimas 4 bem-aventuranças estão mais ligadas a como nós vemos os outros e eles nos veem. Como nossa atitude afeta a nossa relação com os outros. É por isso que dá pra gente ver um paralelo entre as primeiras 4 bem-aventuranças e as últimas 4 bem-aventuranças. Eu quero mostrar esse paralelo para vocês. Olha só. As primeiras 4 em relação a nós. Veja, a primeira bem-aventurança é reconhecer a sua miséria. Hoje nós vamos tratar da 5ª bem-aventurança. Alcançar quem está na miséria. Bem-aventurados os misericordiosos. Depois nós vimos a 2ª bem-aventurança. Lamentar a falta de retidão. Chorar pelo pecado. Domingo que vem a gente vai ver bem-aventurados os puros de coração. Que é expressar retidão no íntimo. Terceira bem-aventurança foi a ideia de ser manso. Quem é manso, quem é humilde, sofre injustiça. O que a 7ª bem-aventurança fala? Bem-aventurados os pacificadores. É apaziguar injustiças. É tentar reconciliar. A 4ª, que nós vimos domingo passado, é buscar a justiça. A 8ª é ser perseguido por causa da justiça, em meio à justiça. Então, tem um paralelo muito interessante que Jesus Cristo nos coloca aqui. Mateus organiza as 8 bem-aventuranças desse jeito. Quando ele está descrevendo o ensino de Jesus, ele organiza de tal forma que nós conseguimos enxergar o paralelo. Nós ouvimos da palavra de Deus sempre coisas que dizem respeito não só ao nosso relacionamento com Deus, mas com o próximo. Então as 4 primeiras vão afetar a maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Como isso mexe com o nosso cristianismo no dia a dia. Tá? E nós vamos começar a tratar disso hoje, falando da misericórdia. Então, o texto de hoje é: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E eu intitulei essa mensagem de O Pobre Misericordioso. Por que eu dei esse título? Mais uma vez para mostrar que quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está propondo uma coisa muito estranha, muito esquisita para a sociedade, muito fora de padrão. Por quê? Quem é que tem que mostrar algum tipo de compaixão, misericórdia para com os outros? Quem tem um pouquinho mais, não quem é pobre. Na sociedade, não se exige de um pobre que tenha misericórdia de um outro. Se exige até de um rico. Ou de uma pessoa que pelo menos tem, né, mais estabilidade, tenha mais recursos. Dessa pessoa se exige. Mas Jesus exige prática da misericórdia de quem é pobre. Se nós somos pobres de espírito, nós temos que aprender a ter, a socorrer a pobreza de outros, a atender e aliviar a miséria de outros. É disso que a 5ª bem-aventurança trata. Então, mais uma vez, Jesus propõe coisas bem distintas do que são vistas na sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Que eu já falei antes e eu repito, que as bem-aventuranças não são uma proposta bonita do que outras pessoas que não estão no cristianismo querem fazer. Eu vou tentar mostrar hoje que misericórdia da qual Jesus fala não é uma misericórdia que os homens praticam.
Os homens praticam atos misericordiosos, é possível eles fazerem isso em alguma medida, mas o que Jesus propõe é até de gente que normalmente não praticaria misericórdia, como o caso de um pobre. Mas Jesus vai exigir do pobre que seja misericordioso. É disso que essa mensagem vai tratar, ok? Falta de misericórdia. Então vamos falar um pouquinho de falta de misericórdia. Nos dias de Jesus Cristo, os romanos não viam misericórdia com bons olhos. Eles viam sabedoria, justiça, temperança e coragem como virtudes, mas não misericórdia. Por quê? Porque misericórdia dava a ideia de fraqueza. Os romanos tinham virtudes. Quando eles falavam de ética, né, das virtudes principais, eles falavam dessas 4 virtudes cardeais. Os homens têm que ser sábios, têm que ser justos, temperantes, né, a ideia de pacientes, e coragem. Isso era entendido como algo nobre, mas ninguém entendia misericórdia como algo nobre. Para usar uma ilustração, ser misericordioso na hora de matar um inimigo era fraqueza. Quando a gente vê os filmes de gladiadores e, né, dedo para baixo, dedo para cima, é assim, é um sinônimo de fraqueza. Você percebe na cultura romana que ser misericordioso era assim, ser fraco, ser impotente. Não era virtude, era defeito. Era defeito. Por isso que Jesus vai propor uma coisa estranha para os romanos. Ser misericordioso era estranho para os romanos. Não só para os romanos, era estranho, por incrível que pareça, até para os judeus religiosos. Jesus vai confrontar os judeus nessa área de misericórdia. Os judeus religiosos também não eram muito inclinados a mostrar misericórdia, principalmente em relação ao desconhecido. Por que isso aqui é interessante? Porque nós estamos habituados a ver o judeu talvez até tratasse com misericórdia os da casa, embora eles também fossem fracos nisso. Mas o desconhecido, principalmente o inimigo, muito estranho. Quando Jesus conta Lucas 10, 25 a 37, é a parábola do bom samaritano. Você lembra da história? Muito conhecida. Talvez a parábola mais conhecida que Jesus contou. Em que os primeiros 2 que passam de largo são religiosos. É o sacerdote, é o levita, que quando vê a pessoa machucada, que foi surrada por ladrões, eles passam de largo, eles não ajudam. O primeiro passa de largo, o segundo passa de largo, e o terceiro que ajuda é o mais improvável, um samaritano. E Jesus vai falar disso por quê? Não é para mostrar que os samaritanos são melhores. É porque na ilustração de Jesus, ele queria deixá-los irados ao entender que eles não eram praticantes da lei de Deus como eles achavam que eram. Os judeus se julgavam praticantes da lei de Deus, mas nessa parábola Jesus mostra que eles não eram misericordiosos como Deus é misericordioso. Por isso que ele conta a parábola do bom samaritano. Mateus 5, que é um texto que está no mesmo capítulo das bem-aventuranças, 43 a 47, é aquele texto que Jesus fala assim: vocês amam os seus amigos? Grandes coisas, todo mundo ama amigo. Quero ver você amar os seus inimigos. Quero ver você orar pelos que te perseguem. Quero ver você virar a sua face contra aquele que, em relação àquele que bateu, e você virar a outra face. Ah, não, eu amo, eu sou dedicado à minha família. Até mafiosos são dedicados à sua família. Isso não te faz uma pessoa boa. Tá entendendo? Jesus está mostrando que o padrão dele é muito diferente do que existe em nossa sociedade. E é por isso que eu faço a pergunta: será que o Brasil de hoje é muito diferente? E eu quero crer que não. Eu quero crer que no Brasil, na nossa sociedade, nós temos erros semelhantes aos romanos e aos judeus dos dias de Jesus. Por quê? Nós também temos a impressão de que mostrar misericórdia para com o inimigo é fraqueza, não é virtude. Nós achamos até bonito fazer caridade. As pessoas em geral acham bonito fazer caridade. Mas não uma caridade que seja partindo da sua pobreza, mas sim partindo da sua abastança, né? Da sua abundância. Quer dizer, qual é o argumento que as pessoas usam quando tem, sei lá, Criança Esperança ou qualquer outro tipo de campanha de donativo? É: você tem tanto, com um pouquinho você pode ajudar.
Jesus não vai falar de misericórdia para a gente ajudar com um pouquinho. Vai tirar aqueles 5, 10 reais, 20 reais, que para você não significa nada. Você gasta isso indo na padaria. Está entendendo? Isso é muito fútil. Não é disso que Jesus está falando. Isso aí qualquer ser humano faz. Jesus está falando de reconhecer a sua pobreza e ser misericordioso na sua pobreza. E o Brasil não está acostumado a falar disso. Ele não sabe essa mensagem do Salvador Jesus Cristo. Eu quero tratar então dessa mensagem de Jesus Cristo. E aí agora vem o meu ponto. Por que nós entendemos que essa misericórdia não era comum entre romanos, não era comum entre judeus e nem no Brasil hoje? Porque só é misericordioso quem foi alcançado pela misericórdia. Aqui agora nós vamos aprender algo importante acerca das bem-aventuranças, reforçar algo que nós já aprendemos antes. Eu falei que as bem-aventuranças não são qualidades que as pessoas aí fora têm. E eu estou sendo enfático nisso, e eu não tenho receio de afirmar isso, por mais que as pessoas fiquem bravas. Não estamos falando de uma mansidão que é característica natural de alguém. Não estamos falando de uma humildade que é característica natural de alguém. Não estamos falando de misericórdia, que é uma característica natural de alguém. Não estamos falando disso. Estamos falando de qualidades produzidas nas pessoas pelo Espírito de Deus. Qualidades que não são comuns ou naturais às pessoas. É por isso que elas precisam dessa misericórdia de Deus. Só quem conhece a Deus conhece a sua misericórdia. Quem é alvo da misericórdia de Deus precisa demonstrá-la. A Bíblia vai mostrar que, se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você precisa ser misericordioso também. Você não é misericordioso porque age misericordiosamente, mas é o contrário. E aqui vai uma lição importante. Misericórdia não é algo que você faz de vez em quando, tem que ser parte da sua natureza. Está aí uma diferença do que Jesus ensina em relação ao que os homens ensinam. Você não resolve praticar misericórdia uma vez. Ser misericordioso é que tem que ser a fonte da sua prática de misericórdia. É porque você foi alcançado pela misericórdia de Deus, é porque você foi inundado pela misericórdia de Deus, que a coisa mais natural é você ter prática de misericórdia. Isso fluir do seu interior, a prática da misericórdia. Então nós estamos tratando de algo muito distinto. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem a pessoa na prisão. E agora eu vou pedir um outro desenho. Por quê? Porque as crianças estão desenhando o que acontece no final daquela parábola que a gente leu. Uma pessoa que age de maneira tão contrária àquilo que ela devia ser. Lembra que a parábola é Jesus falando, olha, você recebeu tanta misericórdia, por que você não age com misericórdia? E Jesus, nessa parábola, conta que aquele senhor lança na prisão o que não é misericordioso. Então, a ideia das crianças desenharem alguém na prisão é porque essa é a vida de escravidão e o que você merece, e eu também, se nós não refletimos a misericórdia do nosso Deus por nós. Se nós não refletimos a misericórdia do nosso Deus por nós, nós merecemos ser o que esse que está na prisão que as crianças desenharam é. Por quê? Porque a dívida paga por nós é tão grande que nós não podemos deixar de ser misericordiosos por conta de uma dívida tão pequena que outros têm para conosco. Essa é a lição. Vou pedir para as crianças agora fazerem outro desenho do outro lado da folha. Crianças, atenção. Agora vamos desenhar o contrário. Vamos desenhar um moço alegre e um moço que está ajudando quem está preso. Vamos fazer assim, ó. Vamos agora desenhar alguém que está tirando esse moço da prisão. Tá bom? Então agora vamos desenhar a prisão, mais uma portinha aberta e essa pessoa saindo da prisão porque uma outra pessoa está ajudando. Por quê? Eu gostaria que essa ilustração das crianças fosse o exemplo do que tem que acontecer conosco, né? Faz parte da natureza do cristão perdoar até 70 vezes 7. E aqui então vai uma lição importante para a gente começar a amadurecer. Eu não estou falando, repito, eu não estou falando de você se esforçar por fazê-lo. Isso aqui é sério, que eu vou tratar agora.
Eu não quero que você se esforce, dizendo, pastor, eu tenho tentado, mas 70 vezes 7 está tão difícil. Eu perdoei umas 40, mas depois não deu. Não é isso que eu estou tratando. Eu não estou tratando de uma misericórdia que você se esforça por cumprir. Lembre-se, você não é misericordioso pela misericórdia que você aplica ou você pratica. Não, você tem que ser misericordioso primeiro para então praticar misericórdia. Você tem que ser inundado pela misericórdia de Deus. E aqui vai então uma lição importante. Você não consegue ser fonte de misericórdia para com outros se você não é inundado da misericórdia de Deus na sua vida constantemente. Se você não bebe dessa água, você não tem o que passar adiante. Se você não é alimentado dessa mensagem, você não vai ter de onde tirar. Não vai ter de onde tirar. Porque eu e você não conseguimos praticar isso constantemente. 2 aspectos da misericórdia que eu quero que vocês pensem. Primeira coisa, há uma misericórdia que é ativa. Isto é, atender às necessidades das pessoas, aliviar a miséria humana. Não é só dó. Por quê? Porque nós às vezes confundimos misericórdia como sendo um sentimento. Você fala assim, nossa, eu fiquei tão triste quando eu vi aquelas pessoas naquela condição. Nós somos craques nisso. De ter assim uma compaixão. Só que Jesus Cristo não era compassivo sem ser ativo. Por isso que misericórdia não é só dó. É dó em parceria com a ação. É sentimento de mãos dadas com resolução. Jesus era compassivo. Mateus 20 tem um texto muito bonito, fala assim, condoído Jesus, ele resolveu atender a necessidade de alguém em aflição. Condoído, Jesus curava. Aquilo doeu, então o sentimento não é algo ruim, eu não estou indo contra o sentimento. Só estou mostrando que o sentimento de tristeza pela miséria de outro tem que nos conduzir à prática da misericórdia. E nos ensina a demonstrar compaixão. Jesus lá em Mateus 25, vou pedir para você abrir nesse texto. Ele dá exemplos excelentes do que é demonstrar compaixão. Mateus 25, versos 41 a 45. Ele diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E aqui vem uma lição muito importante. Jesus Cristo se identifica principalmente com o seu povo de tal maneira que deixar de fazer alguma coisa assim para com alguém que é do povo de Deus é deixar de fazer para com Cristo. Você lembra quando Jesus, eu vou ilustrar com uma outra história da Bíblia. Você lembra quando Jesus confrontou o apóstolo Paulo, na época não era Paulo, era Saulo de Tarso, e aí Jesus pergunta assim, Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja? Não é essa a pergunta que ele faz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus já tinha subido aos céus. Já estava à destra do Pai. Jesus não estava lá andando entre as pessoas. No entanto, todas as vezes que Saulo de Tarso perseguia a igreja, é como se ele estivesse perseguindo a Jesus Cristo. Mesma coisa aqui. Todas as vezes que nós acudimos à necessidade de um pequenino, nós acudimos, é como se estivéssemos acudindo a Jesus Cristo. E deixar de fazê-lo é deixar de fazer Jesus. É assim, é sério desse jeito que Jesus mostra. Ó, deixar de fazer a um pequenino é deixar de fazer para mim. Por isso que a prática da misericórdia tem que ser ativa. Mas não só ativa, existe uma misericórdia passiva, que é você deixar de fazer algo. Olha só, ativa você socorre as necessidades. Passiva, você deixa de reagir com vingança ou com justiça. Misericórdia é deixar de agir com justiça, com severidade. Perdão de uma dívida ou ofensa. Veja, ser misericordioso não é ser complacente, tá? Não é deixar passar as coisas sem correção qualquer.
Complacente é aquela pessoa que não tem muito prazer. Lembra que nós estamos falando do mesmo cristão que busca a justiça, mas que é misericordioso. Por quê? Atenção. Quem é manso, olha a ligação das coisas. Jesus é precioso no seu ensino. Quem é manso não luta pelos seus próprios interesses. Não busca os seus próprios interesses. Então, quando alguém lhe ofende, ele é misericordioso. Mas isso não significa que ele deixe de buscar justiça. Ele continua sendo alguém que busca justiça. Mas Jesus ensina que quem é humilde de espírito ou pobre de espírito, ele vai socorrer a miséria do outro. E quem é pobre de espírito não vai querer revidar diante da miséria do outro. Ele vai entender que ele também é miserável. Se ele é pobre de espírito, ele também é miserável. A gente de vez em quando fala assim, miserável, né? Contra alguém que a gente não gosta ou que nos machucou. Fulano miserável. Aí você tem que lembrar que você também é. A não ser que você não tenha conhecido a misericórdia de Deus. Se você conheceu a misericórdia de Deus, significa que você é miserável. Você é miserável. Se você é miserável, então você trata com misericórdia. Jesus agiu assim, lembra? Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, no momento em que estava sendo crucificado. E para que você não pense que isso é próprio só de um ser sem pecado como Jesus, Estevão fez isso. Estevão foi alguém que, quando estava sendo apedrejado, ele falou a mesma coisa que o seu Salvador falou. Ele disse, Pai, não lhes compute esse pecado. Não tenha isso contra eles. Porque ele reconheceu que ele tinha que ser um ser perdoador. Então, misericórdia são as duas coisas, não é só uma, nem só a outra. Quero terminar falando do Deus misericordioso. Por quê? Porque a bem-aventurança fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque pois obterão misericórdia. O que é esse obter misericórdia? Primeiro, não é promessa de misericórdia por parte dos homens. Então já fica aqui, eu quero quebrar a sua expectativa de que se você for uma pessoa misericordiosa com alguém, no futuro esse alguém vai ser misericordioso com você. A gente costuma fazer assim, é bom a gente ajudar as pessoas, porque no futuro a gente pode precisar ser ajudado. Tem uma triste notícia para você, não funciona assim. As pessoas são ingratas. Estou falando sério. A gente não precisa, não tem que achar que a sabedoria do mundo é a sabedoria de Deus. Não é verdade que se a gente ajuda um pouquinho aqui, lá na frente a gente vai precisar, alguém. Não funciona assim. Qualquer trato de que, eu te ajudo aqui porque você me ajuda lá na frente, não funciona com pessoas ingratas. A Bíblia tem uma série de histórias. Copeiro ajudado por José, lembra? José está preso lá no Egito, aí ele ajuda o copeiro e depois fala assim, quando você sair daqui, lembra de mim. E José ficou na prisão. E de repente, muito tempo depois, o copeiro fala, é verdade, tinha um cara lá na prisão. 9 dos 10 leprosos curados por Jesus. Lembra da história? Jesus cura os 10 leprosos, volta um. Os outros 9 ficam para trás. Jesus pergunta, peraí, não eram 10? Olha a ingratidão da maioria. Mesma coisa com a história que a gente leu hoje, do credor incompassivo. Aquele que é perdoado um montante enorme, mas exige um montante pequeno de quem lhe deve. Então, não fique com a ilusão de que pessoa bonzinha vai receber bondade lá na frente. Nesse mundo mal, não funciona assim. Você precisa saber disso, você precisa sair daqui com a expectativa correta de quem são os seres humanos. Eles são, por natureza, ingratos por causa do pecado. Então, quando fala de obterão misericórdia, está falando da misericórdia que vem da parte de Deus. Deus vai ser misericordioso para com quem é misericordioso. Aí você pergunta, pastor, quer dizer que misericórdia é merecida? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Misericórdia não vem como mérito, porque senão não é misericórdia. Misericórdia é tratar alguém que está na miséria. Então ele não tem crédito para receber qualquer tipo de auxílio. Ele está na miséria. Então não pode ser mérito, mas é uma ocasião para demonstração de sua misericórdia. Eu citei aqui Mateus 6, por quê? Mateus 6 é o final da oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, lembra?
Depois vem, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Jesus diz, pois se vocês não perdoarem os seus devedores, também eu não vos perdoarei. Olha lá, Mateus capítulo 6, versos 14, 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E eu quero terminar explicando isso. Esse é um texto que, repito, não fala que Deus dá aquilo que a gente merece. Você perdoa, aí você merece o perdão de Deus. A ideia é que o perdão genuíno só é praticado quando você já recebeu desse perdão de Deus. E quem é que Deus continua a perdoar os pecados? Aqueles que já receberam do perdão de Deus. Então entenda o seguinte, quando uma pessoa que não conhece a Jesus é alcançado por Jesus Cristo, é trazido para a fé, começa a entender as verdades de Deus, começa a sentir que os seus pecados foram perdoados, então essa pessoa começa a ser misericordiosa. Por quê? Porque ela recebeu da fonte. E aí o que Deus vai continuar fazendo com ela? Vai continuar sendo misericordioso para com ela. Por quê? Porque Deus não precisa mostrar misericórdia a você uma vez só. Você e eu carecemos de muita misericórdia. Constantemente. Nós não temos todos os nossos problemas resolvidos de uma vez. E nós não temos os nossos pecados resolvidos uma vez que a gente vem para a igreja. Nós continuamos lutando com as nossas falhas. E Deus precisa ser continuamente misericordioso para conosco. Com quem Ele vai demonstrar misericórdia? Com quem demonstrou já os frutos da sua misericórdia na vida dele. Isto é, repito, para quem que Deus vai demonstrar misericórdia? Para aquele que já apontou para o fato de que ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Por isso que ele é misericordioso. É assim que o nosso Deus nos trata. E é por isso que eu quero terminar dizendo assim: você precisa conhecer mais da misericórdia desse Deus. Você precisa ser mais alimentado da misericórdia desse Deus. Senão você não vai conseguir ser misericordioso. Você não tem forças em você mesmo para ser misericordioso. Você precisa da fonte para você então conseguir repartir com outros. Eu quero orar e depois nós vamos cantar um hino.